Olá, turma! Nas aulas anteriores de quinto ano, nós trabalhamos o sistema digestório, responsável pela transformação e aproveitamento dos nutrientes do nosso alimento. Trabalhamos também o sistema respiratório, que é responsável por retirar do ar atmosférico o oxigênio, e esses dois, o nutriente do alimento e o oxigênio, fornecer a energia. Hoje, nós vamos estudar como o nutriente do alimento e o oxigênio vindo lá do pulmão conseguem chegar a todas as nossas células. Para isso, nós temos no corpo o sistema cardiovascular. Ele vai fazer a circulação do sangue e o sangue é quem vai transportar o nutriente e o ar que a gente respira. Vamos iniciar a nossa aula na página 24. Novamente, com a conexão. Observem lá embaixo as 3 perguntas que a professora vai fazer para vocês. Número 1. Por que os vasos estão representados com cores diferentes? Olhem esta figura na página 24. Tem um desenho de um homem ou de uma mulher, tanto faz, uma figura humana. E ali tem alguns vasos sanguíneos em azul e em vermelho. Em ciências, a gente sempre representa o sistema cardiovascular assim, nessas duas cores. E a primeira pergunta é justamente sobre isso. Por que os vasos estão representados em cores diferentes? Número 2. De onde eles saem e para onde eles vão? Número 3. Como você acha que a função desses vasos está relacionada aos outros sistemas já estudados nos capítulos anteriores? Muito bem. Após você responder essas 3 perguntas, nós vamos começar com o conhecimento. E aí traz para a gente lá o título Sistema Cardiovascular. O sistema cardiovascular, ele é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo. Através do sangue, nós levamos o nutriente e o oxigênio, o gás carbônico e as sujeiras que a célula produz para cada um para o seu destino correto. Para formar o sistema cardiovascular, nós temos os vasos sanguíneos, sangue e o coração. Observem na página 25, olhem lá com a professora, a imagem deste belo coração. Tá linda essa imagem, pessoal. Essa imagem, ela mostra pra gente o que tem no coração. Tem vasos sanguíneos, como, por exemplo, a aorta, veia cava, e tem também as partes do coração. Se a gente for abrir o nosso coração, nós vamos observar que dentro dele tem 4 partes. 2 partes em cima, que são chamadas átrios, então nós temos átrio direito e átrio esquerdo. E 2 partes embaixo, que são chamadas ventrículos. Também temos o lado do ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Olhem a imagem novamente, a figura da página 25, e observem essas partes que a professora comentou. Átrio direito, embaixo, ventrículo direito. Do outro lado, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. No meio do nosso coração, dividindo o lado esquerdo e lado direito, a gente tem uma parede de músculo. A gente chama septo cardíaco. O lado direito e o lado esquerdo do coração não se comunicam. Separando, né, a parte de cima do átrio com a parte de baixo do ventrículo, aí sim, nós temos uma portinha entre a parte de cima e a parte de baixo, que nós chamamos de válvula, porque a parte de cima vai passar sangue para a parte de baixo. E aí sim elas precisam se comunicar. Virando a folha, lá na página 26 estamos, vai trazer para a gente 2 palavrinhas. Quero que vocês procurem aí no livro de vocês. A palavrinha que está em negrito, sístole e diástole. Sístole, quando o coração contrai. Diástole, quando o coração relaxa. Quando o coração ele contrai, ele solta o sangue de dentro dele. É como se a gente estivesse espremendo uma bexiga, um balão. Então, este movimento é chamado sístole. A diástole é quando ele está aberto, ele vai receber o sangue.
As partes de cima do coração, os dois átrios, eles contraem, eles apertam, eles entram em sístole junto. Quando a parte de cima está contraída, a parte de baixo vai estar relaxada em diástole, os dois ventrículos. Quando o ventrículo se apertar, olhem a mão da professora na parte de baixo, e o sangue for sair, em cima os dois átrios irão abrir e vão receber o sangue. Então, o nosso coração, a parte de cima e a parte de baixo, elas funcionam coordenadamente. Quando uma fecha, a outra abre. Quando a de baixo fecha, a de cima abre. Sístole, diástole. Temos também, na página 26, a figura de vasos sanguíneos. Nós temos no nosso corpo diferentes vasos sanguíneos: veias, artérias e capilares. A artéria é qualquer vaso sanguíneo que sai do nosso coração. Então, saiu do coração é artéria. As artérias, por elas saírem do coração, elas saem com a batida do coração, elas precisam ter a parede mais grossa e elástica, porque elas aguentam, né, a batida, o bombeamento do sangue. As veias são vasos sanguíneos que trazem sangue de volta ao coração. Então, elas estão entrando no coração. Dentro das veias, o sangue vai bem devagar e então elas podem ter a parede mais finas. As artérias ficam mais internas no nosso corpo. As veias ficam mais aparentes. Quando as artérias e as veias vão se ramificando no nosso corpo e ficando bem finas, a gente passa a chamar esse vaso sanguíneo de capilares. Ficam bem fininhas, como se fosse um fiozinho de cabelo. E é neste vaso sanguíneo que o sangue passa para a célula, o oxigênio e o alimento, o nutriente do alimento, e recebe da célula o gás carbônico e a sujeira que ela produziu, a excreta. Para encerrar a nossa aula, na primeira parte do sistema cardiovascular, traz ali 3 atividades relacionadas à função do coração, as estruturas que fazem parte desse sistema e para você, na figura, diferenciar as artérias e as veias. Façam com bastante atenção e na próxima aula nós vamos dar sequência ao sistema cardiovascular. Até mais, pessoal!